Marcos capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler Marcos 4, do verso 35 ao 41. Era muito fácil, se tornou quase impossível. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barcos. Os irmãos, leiam o 37, vamos lá? E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos, os irmãos? E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Os irmãos? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu tenho um carinho muito especial com a Bíblia e me preocupo muito quando vou ministrar, ensinar, fazer um sermão, fazer uma mensagem. Eu me preocupo muito, Senhor, para não me tornar alguém que blasfema contra o Espírito Santo falando o que Deus não disse. E deixar de falar aquilo que Deus disse. Deixar de atribuir a Deus aquilo que é de Deus. Me ajuda, Deus, a ter tão somente compromisso com a expressão da Tua palavra. Que esta palavra vá até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Que ela percorra o nosso coração, que perpassa entre o pensar, o sentir. Que ela desestruture tudo que está estruturado em mim que não te pertence. E que ela estruture em mim tudo que te pertence, mas por algumas tempestades isso foi demolido. Queria que o Senhor falasse conosco mais uma vez, mas que o Senhor usasse esse texto, mesmo que o pastor não falasse, que o Espírito Santo traduzisse as minhas palavras, a minha intenção, na mente, no coração de cada uma das pessoas que estão aqui e dos internautas também. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Na experiência de uma mulher, por exemplo, que faz um bolo, imagine, uma mulher que está acostumada a sempre fazer um bolo. Eu acredito que convidar assim, o genro, a nora, convidar o pastor, a esposa do pastor, convidar o ministro de música, convidar os pastores, convidar a educadora religiosa, convidar os irmãos da igreja para ir comer um bolo. E 20 e tantos anos a irmã faz esse bolo. No dia que convida alguém querido, o bolo dá alguma coisa errada. Incrível, irmãos. Mas, irmão, tem momentos que a coisa que a gente faz há muito tempo não dá certo. Tem mecânico que pega um carro, ele já sabe pelo barulho, o problema é esse. E aí chega um carro com o mesmo barulho, ele vai, o problema é esse. Há muitos anos que ele descobre e detecta o problema. Quando ele vai ver, não é o problema. Tem pessoas que trabalham com dinheiro, que tem uma organização perfeita. Chega no final do dia, ele já sabe. Variou um pouquinho naquele momento por conta dos centavos. Como o fluxo foi grande, de centavo em centavo deu R$2. Mas naquele dia, não foi o centavo em centavo. Foi ele que estava um pouquinho cansado, não dormiu bem e faltou de fato aquele recurso. Há momentos em nossa vida, e tudo que nós estamos acostumados a fazer, nós somos surpreendidos. Eu quero falar hoje sobre o que parecia fácil, quando se torna impossível. Você vai perceber no Evangelho de Marcos, capítulo 1, Marcos tem a matriz da maioria dos textos. Marcos tem a origem da estrutura da maioria dos textos. Enquanto Lucas tem o academicismo, Marcos tem as informações e a precisão. É interessante quando o Evangelho de Jesus, segundo Marcos, começa, o versículo 1 diz assim:
Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha que coisa interessante. O Evangelho é de Jesus Cristo, Filho de Deus, não é do pastor, não é da igreja. É de Jesus Cristo, Filho de Deus. O verso 2 diz assim: como está escrito nas profecias, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Nós sabemos que, depois dessa expressão, João Batista aparece no cenário, gritando, berrando, voz que clama no deserto, endireitar os vossos caminhos. João Batista brada, ele começa a raiar a voz de Deus. Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Observe que no palácio, nós temos uma dinastia, nós temos pelo menos 5 ou 6 imperadores da mesma família. Enquanto aquele que representa a voz do que clama no deserto, vai para o deserto. João Batista, que é o representante do Evangelho, enviado por Deus, ele vai para o deserto. Jesus, Deus que é o que são os verdadeiros, ou o verdadeiro imperador da humanidade, do reino de Deus, ele manda o seu representante para o deserto. Enquanto a institucionalização da religião recebe o título de quê? De imperador. O reino de Deus está no deserto. O reino dos homens está no palácio. Então, lá do deserto, Deus começa a mudar a humanidade. O povo vai para o deserto para ouvir a voz de Deus. E a primeira coisa que eu falo para você, meu irmão: não despreze os desertos da sua vida. Não despreze os desertos da sua vida. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Deixa eu tentar traduzir para você. Um problema financeiro é um deserto. Quando você passar um problema financeiro, que é um deserto, você usa esse deserto para você crescer. Como assim, pastor? Deixa eu te dar uma dica. Quem passa por problema financeiro pode estar desempregado, comprar mais do que ganha, não ser dizimista e ofertante, ser consumista. Então, esse deserto pode fazer você fechar algumas torneiras, pode fazer você voltar a olhar com prioridades. Um problema no casamento, por exemplo. Assim, o que eu posso fazer para me tornar uma esposa melhor? Um esposo melhor? O que eu posso fazer para minimizar esse problema? Um problema no casamento pode ser um deserto. Um namoro, um casal jovem namorado, pode viver um momento de namoro e um deserto. Ele pode, na hora que está abraçando a sua namorada, mesmo os dois evangélicos, ele pode começar a sentir uma excitação. E aí, na hora que ele sente uma excitação, é um deserto, embora o mundo ache que não é um deserto. Aí, quando você estiver com a sua namorada ou com o seu namorado, você começar a se excitar na hora do namoro, você começa a pensar na sua avó na praia de biquíni, ou você começa a ler o Salmo 119, ou você começa a cantar, aviva no Senhor. Você começa a ter estratégia. Por quê, irmão? Você precisa fugir da aparência do mal. Alguma estratégia a pessoa tem que ter. Fugir da aparência do mal é sair do palácio e ir para o deserto. Porque a aparência do mal, muitas vezes, vem com roupagem de palácio. Mas estar na presença de Deus, muitas vezes, é viver no deserto. E esse sermão não dá ibope. Esse sermão não dá curtidas. Por quê? Porque eu estou falando que viver na presença de Deus, na maioria das vezes, é viver no deserto. E viver na presença do mundo, muitas vezes, é viver no palácio. Então, as pessoas não querem mais viver no deserto. As pessoas querem viver no palácio, porque no palácio tem ar-condicionado, no deserto não tem. No palácio tem cama confortável, no deserto não tem. No palácio tem uma mesa farta, no deserto não tem. Então as pessoas preferem o palácio, mas Deus quer nos levar para nos tratar para o deserto. Quando Deus quer nos tratar, Ele não nos leva para o palácio. Ele nos leva para o deserto. Pastor, o senhor está tão assim, amargo hoje. É porque eu pareço com Jesus. Jesus é assim também. Ele disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis deserto. Tem de bom ânimo. Porque assim como João Batista venceu, assim como Elias venceu, assim como Moisés venceu, assim como eu venci, você também vai vencer, louvado seja o nome do Senhor. A gente já podia ir para casa, porque esse é o sermão do texto. Só que agora, Jesus tem uma ideia. A ideia de Jesus, estou sabendo que a sogra de Pedro estava doente. Aí Jesus tem uma ideia: eu vou curar a sogra de Pedro. E aí, irmão, é esse texto que me mostra como o pastor, as pessoas não podem, não devem fazer piadas de mau gosto com a sogra. Porque Jesus valorizou sogra. Alguém me disse assim: Jesus curou a sogra de Pedro porque ele não teve sogra. Não, meu irmão. Jesus não faz nada sem propósito. Jesus curou a sogra de Pedro para mostrar para os maridos dessa igreja
que a minha sogra pode ser uma pessoa doente porque passou muita luta na vida e eu tenho que ser uma bênção para curar a vida dela, de vez em quando dar um presente a ela, de vez em quando abraçar ela, de vez em quando fazer uma viagem com ela. Eu represento Jesus para curar a minha sogra. Você, minha irmã, você precisa ter Jesus na sua vida para curar a sua sogra. Aí Jesus agora, ele no versículo 40, do capítulo 1 ainda, ele cura um leproso. Algo ainda muito sem precedentes, ele cura o leproso de forma diferente. Quando ele chega no capítulo 2, o capítulo 2 já abre curando um paralítico. Quando nós vamos caminhando, ele já vai fazer a vocação de Levi ou de Mateus. Ele já começa a estruturar o que ele quer. Quando ele chega no verso 18 do capítulo 2, ele responde acerca do jejum. Ele começa a instrumentalizar. No versículo 23, ele começa a estruturar a parábola acerca da quebra dos paradigmas da religiosidade. No capítulo 3, Jesus rompe com toda a estrutura de lei e de regras. Ele cura no sábado. Aí Jesus comprou briga. Com curar no sábado, Jesus curou no sábado. Capítulo 3 segue. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Ele vem e começa a falar o que é pecar contra o Espírito Santo. Ô, irmão, por que será que Jesus, depois de quebrar um sábado, ele vai falar sobre o que é pecar contra o Espírito Santo? O texto segue, e quando Jesus está estruturando toda a sua fala para instrumentalizar os discípulos, começa o famoso capítulo 4. Capítulo 4 ele começa a falar uma parábola, e a parábola que nós conhecemos muito, que é a parábola do semeador. Ele vai dissecando essa parábola, daqui a pouco ele para a parábola do semeador e ele começa a contar uma parábola da candeia. E ele vai dizer que nós somos essa lâmpada, que não pode ficar escondida debaixo de um balde, de um alqueire, não podemos ficar escondidos. Observe que ele está falando acerca do reino de Deus. Ele está estruturando toda a sua visão, mostrando ao povo que é o reino de Deus. Quando ele chega no capítulo 4, no versículo 26, ele vai fazer tão somente a explicação. Quando ele chega no versículo 30, ele vai falar da parábola do grão de mostarda. Irmãos, nesta parábola do grão de mostarda, Jesus fala uma coisa que me chama muita atenção, está no verso 33, ele diz assim: e com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Observe que Jesus, ele tem uma metodologia para cada grupo. Deus dá a porção para cada um, segundo o seu momento. E aí eu começo a perceber aqui que Jesus vai mostrar para nós que a parábola que ele tem para a sua vida talvez seja a da tempestade. Para a vida do outro irmão, de um jovem que está aqui na igreja, talvez a parábola seja do filho pródigo. E depois que Jesus faz todos esses ensinamentos, esses milagres, Jesus chama os discípulos. Observe que Jesus chamou os discípulos. Repara que responsabilidade, irmãos. Agora, cada vez que eu viajo com um grupo, como era assim em Itapuã, eu fico numa tensão, eu oro, eu jejuo, falo: Deus, livra do homem mau, da mulher má, livra do acidente, do incidente, da quebra do carro, da dormência do motorista. Irmão, é uma tensão muito grande para o pastor. Imagine, eles estavam confortáveis, só tinha milagre na vida deles. Jesus que chamou, vamos ali, veja o que diz agora o capítulo 4, verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para o outro lado. Para você entender melhor, você mora aqui em Feira de Santana, mas quem mora em Salvador vai entender melhor quem morou. Você chega ali de um lado, pegar o ferryboat, é como se Jesus chegasse para você e dissesse: vamos para o outro lado, para a ilha, e todos os discípulos: tá bom, Jesus, o Senhor chamou, eu vou, e foram. Só que Jesus deixou todos os discípulos trabalhando, e Jesus desceu, pegou um travesseiro. Você sabe o que Jesus foi fazer? Ele foi dormir. Olha, se nós não conhecermos Jesus, nós vamos achar Jesus um Deus preguiçoso, um Deus sem conhecimento de causa e sem poder. Mas Jesus não estava dormindo do ponto de vista espiritual. Jesus estava esperando a hora certa de agir. Há momentos em nossa vida que você pensa que Jesus está dormindo, né, minha irmã? Quero te dizer aqui pela palavra de Deus, ele não está dormindo. Ele está esperando e aguardando a hora certa. Há momento, meu irmão, que você pensa que Jesus está dormindo. Dormindo não, quero que você saiba que Jesus está esperando,
aguardando a hora certa. Adolescentes, olhem para mim. Você está pensando que tem horas que você ora, que Jesus está dormindo? Jesus está esperando a hora certa. O texto começa agora. Eles deixaram a multidão, levaram consigo. Levaram Jesus com ele. E o pior, eles tiveram a capacidade de influenciar outros barcos. Outros barcos foram com eles. E eles começaram a viajar. Eles começaram a atravessar. E levantou-se grande temporal de vento. Você sabe, naquela região, há correntes de montanhas muito geladas, mas muito geladas mesmo. E há correntes também muito quentes. Eles sabiam disso. E eles sabiam que não estava necessariamente no período do encontro das correntes. Mas a tempestade chegou naquele momento. E Jesus, 37, levantou-se grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. Agora o 38 aqui é enigmático. E Jesus, na popa, meu irmão, dormindo. A partir de hoje, quando você lê esse texto, você vai ler assim: Jesus estava na popa, lá embaixo, aguardando a hora certa. Eu fico impressionado com Jesus. Eles agora estão numa luta. Eu sei que a sua capacidade psíquica é muito grande. Imagine que a água está entrando no barco. Vamos imaginar esses discípulos trabalhando. O que é que eles estavam na mão, por exemplo? Talvez balde, tirando água. Só que a Bíblia diz que a água era tão pesada, tão forte, que eles iam tirando e enchendo, tomando conta do barco. Quando eles não tinham mais o que fazer, eles foram chamar Jesus. E aí a Bíblia diz assim: e eles o despertaram. Primeira coisa que eu quero que nós saibamos dessa noite é que Jesus não precisa ser despertado. Quem precisa ser despertado somos nós. Quando eles foram até Jesus, eles não foram despertar Jesus. Eles foram buscar o despertamento para a vida deles. E eles chegaram lá e, na visão deles, mestre, que insensibilidade é esta? Não te importa que pereçamos, que soframos, que estejamos no deserto, numa tempestade? Aí o 39 vem. E ele despertando. Sabe, irmãos, quando eu leio esse texto, o que vem à minha mente é que esse despertando é um jogo de palavras. É que ele estivesse dizendo assim: despertem para o que vai acontecer agora. Vocês não estão achando que estão me despertando? Despertem para o que vai acontecer agora. E ele o repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. Salmo 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu queria usar uma palavra profética aqui da Bíblia, minha irmã. Acalma-te. Porque se o vento obedeceu Jesus, ele não morreu pelo vento, ele morreu por você. Obedeça. Meu irmão, Jesus não morreu pelo vento. Jesus não deu o ensino bíblico ao vento. Mas mesmo assim o vento aprendeu quem é Jesus. Quando Jesus diz acalma-te, foi o que o vento fez? Acalmou. Jesus está dizendo para você nessa noite: acalma-te. Pudesse, cala a boca, quietai-vos. O vento se aquietou e fez grande bonança. Veja o que diz o verso 40, irmãos. Se os irmãos concordarem comigo, até da internet, não seria o caso de Jesus olhar para eles e falar esse versículo 40, porque eles estão com medo? Não seria interessante Jesus falar isso na hora que ele foi dar ordem ao vento? Não seria mais interessante? O que me chama a atenção de Jesus é que Jesus, primeiro, ele faz o que tem que ser feito. Depois ele para ensinar. Nós não. Nós queremos dar sermão. O menino chegou, sermão. E aí não nos preocupamos em fazer o que deve ser feito. Jesus fez o que tinha que ser feito. E depois ele deu sermão. Espera aí. O mar já acabou. Mas por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão temerosos? Vocês não têm fé, não? Cadê a fé? E aí vem o 41. E sentiram. Eu queria que você lesse comigo. Podemos ler juntos? E sentiram. É engraçado, meus irmãos, como o texto
nos mostra verdades que uma leitura superficial não mostra. Só a leitura da Bíblia, que está dentro da Bíblia, nos mostra isso. Olha bem, eles estavam possuídos de grande temor. Eu não sei se você conseguiu pegar, mas no início do texto, eles estavam possuídos de grande medo. É importante que você saiba que agora os discípulos não estão mais dominados pelo medo. Agora eles estão perplexos por quem é Jesus. Então eles abrem mão do coração que tem medo e agora eles entregam a Jesus um coração que tem temor. Quem tem medo foge, quem tem temor se aproxima. Quem tem medo não fala, quem tem temor adora. Quem tem medo some, quem tem temor quer estar perto. Com um coração cheio de temor, diziam uns aos outros: discipulado. Ele tinha tanto temor no coração dele que ele olhava: Paulo, você está vendo o que Jesus está fazendo, Paulo? Nilson, você está vendo o que Jesus está fazendo, Nilson? Neemias, veja o que Jesus está fazendo, Neemias. Irmão, eles não falaram de Dilma, de Temer, de Aécio, de Gilmar Mendes. Eles falaram de Jesus uns aos outros. Eles diziam uns aos outros. Eles não fofocavam, não conversavam. Eles diziam uns aos outros: quem é este? Olha, curar a sogra, eu já vi. Leproso, também. Ó, contar parábola, eu já vi. Agora, nós já passamos por aqui antes e uma tempestade dessa não é fácil. Nós, sempre que viajávamos, nós olhávamos para sair antes da tempestade chegar. Nós somos surpreendidos. Sempre fazíamos aquilo, hoje fomos surpreendidos porque o que sempre fizemos se tornou impossível. Mas esse homem, ele fez a tempestade e o mar lhe obedecer. Quem é este? Primeira coisa que veio ao meu coração quando li esse texto é que nós somos muito parecidos com os discípulos. Aí eu escrevi aqui: nós pensamos assim, nos comportamos assim, agimos e reagimos assim. Nós nos parecemos muito com os discípulos. Número 2, nós acreditamos, na maioria das vezes, que a nossa experiência vai resolver o problema. Os discípulos, eles só chamaram Jesus. Observe bem, esse texto ele mostra, eles só chamaram Jesus quando a tempestade era tão grande que já estava tomando conta do barco. Aí eles chamaram Jesus. Isso me mostra que nós somos muito parecidos com os discípulos. Nós achamos que podemos resolver o problema. Um telefonema eu resolvo rapidinho o problema. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, com a nossa bagagem. Queremos vencer a tempestade com a nossa experiência, com o nosso tempo de igreja, com o nosso tempo de fé. Nós queremos resolver do nosso jeito. Está apertado, eu tomo dinheiro emprestado. Eu vou nem que sabe para a agiota. Quem sabe até eu vou para o cigano. Eu vou resolver esse problema. Eu faço a postagem que eu quero. Eu faço do meu jeito. Terceira coisa. Sem Jesus, as travessias da vida se tornam impossíveis. Se Jesus não estivesse naquele barco, aquele discípulo morreria. E eu já falei aqui na igreja que me ensinaram quando era pequeno que com Cristo no barco tudo vai muito bem, e cantava isso direto. Depois de um professor meu me deu uma palavra, nunca mais eu cantei essa música, quando eu canto diferente. Com Cristo no barco, nem tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, de vez em quando vem tempestade, como os meus discípulos. Mas eu aprendi com manhã lá em casa, com Cristo no barco, tudo termina muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Quarta coisa que eu quero falar para nós nessa noite, que esse barco representa a nossa vida, nosso coração, nossa igreja, nossa família, nossas finanças, nossos relacionamentos, nossas emoções. Esse barco representa um barco do nosso coração. Esse barco representa o barco da nossa igreja. Esse barco representa a sua casa, meu irmão, a sua casa, minha irmã. Mas Jesus, assim como esteve naquele barco, ele vai estar no barco do seu coração, no barco da sua vida, da sua família, da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. 5. Cada um tem a tempestade que pode suportar. Quando eu escrevi isso aqui, irmãos, eu fiquei, meu Deus, eu não posso falar isso para a igreja sem ter uma base bíblica. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós provações, senão mana. Mas Deus é fiel. Olha que coisa forte. Deus é fiel. Diga amém. Deus é fiel. Não veio sobre você tentação, provação que não seja humana.
Deus é fiel, não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, porém, virá o escape para que você possa suportar. Este é o nosso Deus. Ele não deixa vir uma tempestade na sua vida maior do que as suas condições de suportar. Última coisa. As ondas que conduziam o barco calmamente são as mesmas ondas que querem sufocar, submergir, afogar o barco. Você acredita, irmãos, que tem momentos na vida nossa que é assim? O mesmo filho que você teve com tanto carinho, aquele menino que você cuidou com tanto zelo, você tirava foto, que você fez aniversário personalizado, o mesmo menino começa a te dar trabalho, que você às vezes chora a madrugada toda. A mesma filha que você cuidou com tanto zelo, que você caminhava em águas mansas, que chegava com boletim, que cantava na igreja, que ia para retiro. Às vezes a mesma filha te faz passar noites e noites chorando. Às vezes, irmãos, o mesmo marido que passava 2 horas falando com você no celular. Naquela época não era nem celular em alguns. Mandava carta, escrevia o dedo, fazia calo. Ele mandava carta, esse mesmo marido. Hoje ele lhe trata como se estivesse tratando uma inimiga. A mesma esposa que às vezes você chegava cansado, ela corria, fazia tudo por você. Mesmo ela trabalhando também. Hoje, está 1 semana sem falar com você. O mesmo colega, a mesma amiga lá da escolinha, que você contava todos os segredos. Essa mesma amiga criou um fake e fala mal de você na internet. Mesma onda que nos leva para boas viagens. Às vezes, tenta nos destruir. Mas o mesmo Jesus que esteve te olhando quando você, nas ondas boas, não se preocupou em chamá-lo, é o mesmo Jesus que está ali aguardando a hora certa de agir. Jesus não estava dormindo, ele estava aguardando a hora certa de agir. Tem um hino que desaviva no Senhor. Infelizmente, alguns irmãos não sabem o que é que a Bíblia está falando de avivamento. Abacuque disse: aviva a tua obra, Senhor. Aviva no meio dos anos, a intensifica. E nós temos muitas experiências traumáticas de pessoas sem nenhum tipo de relacionamento com Jesus. E aí começou a viver avivamento e caía no chão e levantava pior do que era antes. Gente que começa a gritar, que levanta a mão, que chora. Gente que começa a ter uma vida esquisita e começa a dizer que isso é avivamento. Mas o hino que nós cantamos leva-nos para outra direção. E o avivamento que a Bíblia fala, na minha visão, está muito, mas muito bem registrado em Isaías capítulo 6. Tem elementos sobrenaturais envolvidos, mas o verdadeiro avivamento, todo avivamento verdadeiro, tem confissão de pecado e tem reconhecimento que nós somos miseráveis e que Deus é o que Ele é. Isaías vivendo esse avivamento. Isaías no capítulo 5, eu gosto muito de expressar isso, ele disse: ai dos beberrões, ai daqueles que ficam a noite toda, varando a noite, ai dos idólatras. E ele falava mal de todo mundo, ele criticava todo mundo, e ele não estava necessariamente errado, porque ele profetizava. Mas Isaías nunca tinha olhado para ele. Ele nunca tinha percebido que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de impuros lábios. Mas no dia que a tempestade, no dia que o deserto se aproximou dele, ele perdeu a segurança, ele perdeu o rei que dava todo o suporte para ele. Ele ficou sem saber o que fazer, sem referência, sem salário, sem nada. No ano que morreu o rei Uzias, Isaías disse: eu vi o Senhor. Porque Uzias morreu, Isaías não tinha mais nem salário. Mas naquele ano, Isaías teve uma experiência profunda com Deus. Quando Deus quer nos ensinar, Ele traz ou permite algumas tempestades. Como vimos aqui hoje à noite, Ele nos leva até para algumas tempestades. Mas é melhor ir para a tempestade com Jesus do que para ir para a festa sem Jesus. É melhor ir para o deserto com Jesus do que para um paraíso com a serpente. Porque todo paraíso tem uma serpente, todo deserto tem a ação do Espírito Santo. Senhor, obrigado, Pai. Eu não vou convidar ninguém à frente, eu não vou fazer apelo. O apelo que eu faço é que o Senhor não deixe que essa palavra seja uma pregação.
Que esta palavra seja um compartilhar, que eu seja o primeiro a colocar em prática as verdades embutidas nesse texto. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz, em nome de Jesus.